Olá, eu sou o Lipe Fonseca, esse é o Conversê do Cinema e esse aqui hoje é provavelmente o nosso episódio mais importante. Logo depois da vinheta eu vou te contar por quê. Conversê do Cinema, um podcast sobre o seu filme favorito. Apresentação, Lipe Fonseca. Se você me conhece fora das telas, fora das pantallas, das screens, você sabe da minha questão com a obesidade, com o sobrepeso, né? Sou uma pessoa gorda, já tenho aí mais de 20 anos, porque na adolescência era muito magro, flaquito, e a partir dos 20 e poucos comecei a engordar, e para mim isso nunca foi uma questão de sofrimento ou de vitimização, isso nunca foi. Mas isso me trouxe uma série de questões de saúde, que é um ponto muito importante aí nessa discussão. Esse vídeo aqui, eu vou contar um pouco da minha trajetória, de como eu tenho lidado com isso nos últimos 18 meses, 20 meses. E se você quiser ver episódios que a gente fale só sobre filmes, eu te recomendo assistir outros vídeos aqui do canal, que a gente, graças a Deus, graças a Deus, a gente tem muitas opções para você assistir episódios focados em um filme, em uma lista, ou mesmo entrevistas aí com convidados maravilhosos, porque, modéstia à parte, eu tô virando uma pessoa especialista em boas conversas. É para isso que esse podcast foi criado, para a gente ter boas conversas. E uma boa conversa é em torno de como o cinema lida com a gordofobia, com a obesidade, né, com personagens gordos, e também o meu depoimento pessoal. A minha trajetória com a obesidade, com o sobrepeso, começou a mudar quando, lá em 2022, 2023, eu assisti o filme A Baleia. Você deve conhecer esse filme, ganhou o Oscar de melhor ator, foi indicado a muitos outros prêmios, é um filme bastante reconhecido, foi o filme que trouxe o Brendan Fraser de volta às telas, a gente não via ele fazendo grandes papéis, desde Tarzan, A Múmia, né? Ele foi muito, muito famoso aí na década de 90, início dos anos 2000, e depois por questões pessoais e questões de abuso, ele se afastou do cinema e voltou graças ao filme A Baleia. A minha experiência com esse filme foi muito positiva, embora a gente vai aqui problematizar algumas questões desse e de outros filmes. Quando eu saí do cinema, eu senti que a história do Charlie, que é esse homem gay que se afasta da filha por conta da sua sexualidade, por conta do seu sobrepeso, da sua solidão e do luto, porque na história ele acabou de perder o companheiro, eu me vi retratado nessa história, guardadas todas as proporções, aí graças a Deus, né, não passei por o sofrimento que o Charlie passa no filme, não é isso. Mas consegui ter uma empatia especial por várias questões, e a principal delas é a questão da obesidade. Quando eu saí do cinema, eu saí decidido a mudar. E o processo de mudança, ele não é uma coisa simples, não é uma coisa do dia para noite. Pelo menos para mim não é. A partir do momento que eu decido, eu sei que eu consigo ficar obcecado por algumas questões, algumas mudanças, ou alguns temas na minha vida. Mas até eu decidir pode levar um tempo, e nesse tempo eu vou ficar maturando aquela ideia, maturando e matutando, né? E vou ficar num processo interno. Tem a ver com um lado introspectivo da minha personalidade, que muita gente não acredita, porque tem um canal no YouTube, tem um podcast, consigo fazer uma apresentação, sou mestre de cerimônias, né, na empresa que eu trabalho, e consigo, pela minha profissão, me relacionar muito bem com as pessoas quando é preciso. Mas se deixar, eu sou uma pessoa muito introspectiva, e isso me ajudou a, não vou dizer traçar um plano, porque isso eu não tenho essa capacidade de um pensamento super estratégico para temas que são da minha vida. Consigo fazer isso no meu trabalho, não consigo fazer isso tão bem na minha vida pessoal, e de verdade, gente, tá tudo bem, cuida da sua vida que eu cuido da minha.
Aqui entra um primeiro conselho, e aí não tem outra maneira de chamar isso, já que é um depoimento de uma pessoa gorda, né? Um conselho se você tem amigos que estão passando por esse desafio de perder peso, de melhorar alguns indicadores aí de saúde, não fica pesando, sabe? Com perdão aí do trocadilho, não fica pesando em cima, porque você não vai convencer a pessoa se você ficar dando liçãozinha de moral. E eu tive amigos que me amam, tá? Amigos que se preocupam comigo. Amigos que ficavam ali, panfletando, discursando em torno disso. Ah, você vai comer tudo isso? Ah, você vai não sei o quê. Gente, faz o seu, porque a prática, ela inspira muito mais do que um discurso. Faz o seu que tá tudo bem. Se você der o seu depoimento e falar assim, olha, eu troquei esse alimento por esse e não senti tanto perda de sabor ou não me fez mal, e você traz esse depoimento a partir de uma prática, isso daí pode ser muito legal. Isso pode incentivar uma pessoa a mudar um hábito que não tá tão legal. Agora, você ficar ali, sabe, discursando 24 horas sobre isso, você só vai criar um bloqueio na pessoa, por mais que você esteja bem intencionada e tudo mais. Que tananana, essas coisas e tal, e tananana. E o outro virou pra ela e falou assim, que você não sabe de nada que tá acontecendo. Tá, então essa é a primeira coisa que eu queria trazer nessa conversa aqui. Pra mim foi uma mudança ter visto o filme A Baleia, por conta de me sentir inspirado a começar essa jornada, né? Porque não é também do dia pra noite, não tem que ser. A perda de peso, a mudança de vida, a mudança de um hábito não tem que ser do dia pra noite. Você pode tomar essa decisão de repente, mas vai ser um processo, uma jornada aí, quase que uma jornada do herói. Você vai encontrar desafios, você vai desanimar, você vai ter dias que você não vai querer fazer o exercício, que você vai ficar com preguiça de sair para comprar frutas e legumes porque na sua casa não tem nada, então você vai querer pedir um delivery porque é mais rápido, mais prático e você tá no quentinho da sua casa. Então, não é uma jornada fácil como alguns coaches, e aí quando eu digo coach, eu não estou falando de pessoas sérias que são mentores, eu estou falando desses coaches aí que surgem cada esquina aí da internet. Não é tão fácil como alguns fazem parecer. Então, essa é uma primeira dica. A segunda dica é cuidado com o Instagram, cuidado com rede social em geral, mas principalmente o Instagram, porque a gente se compara o tempo todo, né? O outro é um espelho, o outro é uma medida do eu. E a gente está falando de alteridade, a gente está falando de trocas, né? A gente está falando de convivência. No Instagram existe o tal do algoritmo e existe o tal do filtro que as pessoas usam. Eu não estou falando só do filtro da imagem, o filtro daquela seleção, aquela peneira que você faz do que você vai passar para uma plateia, né? Para uma audiência. E aí nisso você acaba vendo, entre aspas, uma maquiagem de um grupo que parece que está tudo bem, que todo mundo está se alimentando bem, que você está fazendo fotinhas dos pratos em lugares chiques, caros, em comidas saudáveis, e parece que só você está fazendo errado, parece que só você não chegou lá. Cuidado, tá? Todo mundo passa por isso, todo mundo se compara. Eu acho que rede social, em geral, é um desafio para a gente conseguir mensurar isso, mas eu acabo defendendo o YouTube porque eu acho que o YouTube, não só em termos de algoritmo, mas também em termos de produção de conteúdo, o YouTube está acima das outras redes sociais, pelo menos para mim. Quando a gente pensa em Twitter ou X, TikTok, Instagram, Facebook, para mim o YouTube é o que oferece o melhor conteúdo, porque você pode rir, tem muita coisa de stand-up, você pode aprender, você tem cursos, você pode ver curtas, você pode ouvir músicas relaxantes, barulho da chuva para poder dormir. O YouTube, para mim, é o lugar de produção de conteúdo, e para mim a rede social, ela tem que ser isso. Eu sei de algo, ou eu gosto de algo, e eu vou produzir conteúdo em torno disso, como é o caso do Conversê do Cinema. Você pode não gostar, você pode falar não vou seguir, não vou consumir, beleza, vai consumir outros. Tem grandes youtubers aqui. Eu gostaria, e vou fazer um vídeo falando só sobre os youtubers que eu sigo aqui, e aí falando de cinema, o Otávio Gado, Super 8 e a Isabela Boscov são as minhas principais referências, mas tem outras e eu gostaria de trazer uma lista muito em breve aqui.
Nessa minha jornada de decisão, né, de mudança de vida, eu contei com a ajuda de 2 profissionais. E aqui fica uma dica: se você é uma pessoa que está procurando perder peso, e aqui eu estou falando não com você, que está doido para perder 1 quilo, 2 quilos. Eu estou falando com pessoas que estão lutando com uma questão de saúde, porque a obesidade é uma doença. Eu demorei para usar essa palavra, tá? Eu demorei muito para usar essa afirmação. E 2 profissionais, a Fernanda Vieira e a Isabelle Six, elas foram fundamentais nessa jornada, porque a Fernanda é uma nutricionista e a Isabelle é uma nutróloga. Elas me ajudaram muito a adaptar a minha rotina, a minha alimentação, e elas não foram xiitas no sentido de vamos fazer tudo em todo lugar ao mesmo tempo. vamos mudar radicalmente agora. Não. Elas falaram, vamos fazer, como você tem essa e aquela dificuldade, vamos fazer por fases, vamos fazer por etapas. E isso foi fundamental, porque eu não consegui fazer tudo de uma vez, eu sabia que eu não ia conseguir, mas eu consegui dar um primeiro passo. E aqui eu deixo uma dica para você a partir da minha experiência, que é um universo muito particular, mas que pode talvez te inspirar. Procure um profissional. Se você tem acesso a um plano de saúde ou mesmo no SUS, Viva o SUS, você pode contar e você deve contar com profissionais, que no meu caso foi uma nutróloga e uma nutricionista, mas você pode também procurar um endocrinologista. E aí eu desejo que você encontre profissionais muito bem preparados e também muito empáticos, porque não é uma questão fácil. Tente levar essa questão com humor, porque no meu caso, em todas as conversas que eu tenho, todas as interações, eu tento trazer uma leveza para poder tratar de assuntos de uma maneira que me favoreça. Porque eu sei que a minha ironia, o meu humor é um mecanismo de defesa. Eu tenho isso mapeado. Não vem você me contar isso, porque isso já tá na cara desde que eu assisti pela primeira vez Friends e vi um personagem chamado Chandler M. Bing. E falei, olha, eu sou assim. No meu caso, eu consigo rir de algumas situações, de alguns desafios. Eu consigo, se eu tropeço na rua, eu sou a primeira pessoa a dar risada. Uma vez eu vi uma peça da Denise Stocker e ela falava assim que... Ela falava sobre a mãe dela, né? Ela falava, minha mãe quando caía na rua, ela ria, talvez na tentativa de trazer um pouco de dignidade à humilhação. E eu nunca mais esqueci dessa frase, eu uso ela muito no meu dia a dia. E eu rio de mim mesmo, porque eu quero trazer um pouco mais de dignidade, não à humilhação, mas ao meu dia a dia, né? Então, trate com tranquilidade, com leveza esses assuntos e procure um profissional, porque isso vai fazer a diferença. Ao longo de 2025, eu tomei essa decisão ali em 2023. No final de 2024, eu falei, agora é a hora, chega, né? Me matriculei numa academia, porque não tem outro jeito, gente, desculpa. E comecei a fazer esteira. Para mim, o exercício que mais funcionou foi a esteira. Comecei a perder, porque quando você não está fazendo nada, você é sedentário, como eu era, você começa a perder peso. O teu corpo começa a mudar. Você vai sentir cansaço, vai sentir ofegante, mas você também começa a ver algumas questões ali mudando. E aí, depois de 3 semanas fazendo academia, eu marquei a minha primeira consulta com a nutróloga e a nutricionista no mesmo dia, no mesmo lugar. E fui e gostei muito da abordagem, começamos a fazer uma série de exames e vimos que o meu corpo estava inflamado, né? Chocado, passada. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E nisso do corpo estar inflamado, eu comecei a ver, graças à ajuda da médica, da nutróloga, que a testosterona estava baixa e isso me preocupou por várias questões. E aí eu falei, não, pera, realmente preciso mudar. Muda, Brasil! Estamos cansados! Continuei nessa jornada de academia, comecei a fazer aula de boxe, eu fiz durante 1 mês e meio só, não consegui mais ir, aqui você vai criando uma barreira, você vai inventando desculpa para você mesmo, porque isso, porque aquilo, porque essa pessoa, aquela pessoa... Que tananana, essas coisas e tal, e tananana, e o outro virou pra ela. E quando vi, não estava mais fazendo aula de boxe,
tenho todo o equipamento no meu estúdio de fotografia, montei lá o saco de areia, não é, né, areia, né, mas eu montei todo o equipamento para treinar de vez em quando, me exercitar, mas não é um esporte que eu tô levando tão a sério quanto eu poderia, porque é uma coisa que te relaxa muito. Se você nunca fez uma aula, também fica uma dica aqui, é muito divertido. Você termina assim, você dorme que nem um bebezinho, sabe? É muito... Um bebezinho que durma bem. E aí esse foi um esporte que para mim não serviu tanto. O esporte que mais me serviu e me serve até hoje, e aí eu sou muito grato de poder fazer isso, é a natação. Nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Por conta que eu gosto de estar na água, eu gosto de nadar. É um exercício que mexe com muitas coisas do meu corpo, a minha mente, porque quando eu tô ali na água, eu tenho que focar no exercício, senão, né, eu bebo água. Isso pode ter acontecido essa semana. E eu posso ter batido a minha meta de beber 3 litros de água aí numa aula de 45 minutos da natação. Ai, água. Eu acho que faz muito bem pra pele e pro nosso organismo também. Mas isso daí é o papo outro dia. Natação me ajudou muito, caminhada é o exercício talvez que eu mais gosto de fazer junto com a natação, porque sou peripatético, né, que são os gregos que caminhavam para pensar e falavam e, enfim, eu sou bastante peripatético, às vezes menos peri e mais patético, mas gosto muito de caminhar e para pensar, para melhorar aí o fluxo no cérebro. Para mim, funcionou. Para você, talvez sejam outros exercícios. Em paralelo a isso, tento fazer algumas coisas de musculação. Não gosto, tenho muita dificuldade, tenho muita resistência, mas também reconheço que é importante. Já entendi que é importante. Bom, nessa jornada de 2025, consegui perder aí quase 17 quilos, fazendo todas essas questões. E chegou um momento que, por desânimo, cansaço ou a própria vida, eu comecei a estacionar e voltei a engordar. E aí a minha médica, que desde a primeira consulta tinha falado, você é uma pessoa com obesidade grau 4, eu não sabia que existia isso, desde a primeira consulta ela queria que eu tomasse Mounjaro, e eu fiquei aí um ano resistente, e em dezembro desse ano que passou, né, de 2025, comecei a tomar o Mounjaro. E aí tudo isso para dizer que, antes de começar a tomar o Mounjaro, no meu caso, eu passei por uma jornada de emagrecimento, uma jornada de mudança de hábito, que, de novo, no meu caso, era muito ruim. Eram hábitos muito ruins. Então, talvez isso sirva de inspiração para você que está numa jornada parecida. E se você decidir, ou se você tiver curiosidade de usar essas canetas emagrecedoras, eu te deixo aqui o meu depoimento. Comigo, foi tudo bem. Passei mal na primeira dose e depois nunca mais tive. Estou há 5 meses tomando. E essa semana volto na médica para a gente ver aí como que a gente faz um processo de transição, ou se aumenta a dose, ou se não aumenta. Isso não é uma decisão minha, essa é uma decisão da médica, porque preciso de um profissional. Aqui eu deixo uma dica /pedido. Se você tem curiosidade, se você gostaria de usar uma dessas canetas emagrecedoras, procure um médico antes. Porque existem restrições e, mais do que restrição, existem indicações do modo de usar. E a caneta emagrecedora não é para você perder 2 quilos, não é. Ela é uma ferramenta para tratar doença. E a obesidade é uma doença, tá? Eu estou sendo bastante enfático e bastante chato aqui, porque esse é um assunto que me pega, é um assunto que eu demorei para absorver, para usar essas palavras. E hoje, se o meu depoimento aqui nesse vídeo ajudar uma pessoa, já vai ter valido a pena eu acender essa luz, pensei em espanhol, perdão, e falar disso, né? Voltando a falar de cinema, toda essa discussão me fez pensar nos filmes como A Baleia, por exemplo, que a gente pode problematizar o fato do Brendan Fraser ter usado próteses para parecer uma pessoa com obesidade mórbida. A gente pode problematizar isso. Não é uma coisa que me incomoda muito, e eu sendo uma pessoa gorda, não acho que o Brendan Fraser tirou o lugar de um ator mais gordo do que ele. Não acho. Mesmo porque o Brendan Fraser também tem uma história de luta pessoal, de desafios, e é um bom ator, então não vejo por esse caminho. Acho que é um filme muito pesado, é um filme lindíssimo, que trata de luto, que trata de depressão,
e que trata também dessas questões de obesidade versus sociedade. É muito bonita a relação dele com a amiga, e também é muito bonito a relação dele com a filha, porque embora seja triste, tem uma beleza nisso porque ele está tentando. E eu entendo a resistência dela, de aceitar um pai que é homossexual, que abandonou, que se afastou. E ali tem algumas discussões no filme que eu não vou contar, porque se você não viu, vale muito a pena ver. É um filme que, pra mim, serviu muito de inspiração como um empurrão mesmo. Você precisa fazer alguma coisa, Lipe, você precisa. Chega! Demorou, foi um processo, como eu disse, ainda tô nesse processo, mas tá funcionando. Eu já perdi aí desde que eu comecei nessa jornada, né? Fazendo exercício, mudando a alimentação, e nos últimos 5 meses com Monjaro, somando tudo isso, eu já perdi 29 quilos. E é muita coisa. É muita coisa. Porque isso aparece fisicamente, mas eu sei da minha facilidade de levantar, eu sei que eu estou menos ofegante. Na própria aula de natação, eu não conseguia fazer a raia toda. Hoje eu consigo ir e voltar. Então, para minha autoestima e também para o meu dinamismo, né, no trabalho, nas relações pessoais, se é que você me entende. Que velha safada! Na hora de fazer um exercício, na hora de brincar com a minha cachorra, de passear com a minha sobrinha, ou de brincar com a minha sobrinha, passear com a minha cachorra, acho que fica melhor falar assim. E eu sei que isso está fazendo a diferença. Pensando sobre outros filmes que não tratam tão bem dessa questão, eu consigo pensar em 2 grandes filmes que grandes por bilheteria, por serem bastante conhecidos, mas que tratam de maneira bastante equivocada. Uma é O Professor Aloprado, em que o Ed Murphy é um cientista, ele descobre uma fórmula, ele é um cientista gordo, né, ele é um cara bastante obeso, e ele descobre uma fórmula para emagrecer. E eles associam a ascensão social e a aceitação com o fato dele mudar de corpo, né? É um filme que faz a gente rir porque usa de estereótipos da pessoa gorda. Tem um momento em que ele emagrece e que ele olha para dentro da calça e fala assim, eu tenho pênis, né? A gente dá risada desse tipo de coisa. Eu tenho certeza que se eu assistir hoje, eu vou me incomodar muito mais do que lá na década de 90, ele é um filme de 96, mas eu também vou rir de algumas coisas porque o humor ele é a quebra da expectativa. Então, funciona, mas não é um filme que eu acho que funcionaria bem hoje, e ele é um filme que envelheceu mal. Outro filme que envelheceu mal, ele é um pouquinho mais recente, ele é de 2001, que é O Amor é Cego. Aí aqui, talvez seja o filme mais óbvio quando a gente está falando de obras que tratam de uma maneira equivocada sobre a obesidade. No filme, o Hall, ele é esse cara que se apaixona por uma mulher gorda e ele começa a enxergá-la de uma maneira como uma mulher magra. Ele é um cara super superficial, isso é vendido como algo bom no filme, né? A premissa é vendida como algo positivo, porque nós vamos falar sobre a real beleza, a verdadeira beleza, a beleza interior. E aí eles começam a associar alguns estereótipos com a feiura. E a pessoa gorda, por conta da protagonista, a mocinha do filme, né, ela é uma pessoa gorda que na visão de uma pessoa apaixonada parece magra. Isso é uma das principais coisas. Tem outros personagens que não são personagens gordos que são associados à feiura ali por conta de outros elementos. Mas o filme ele é extremamente problemático. E esse mais até do que O Professor Aloprado, ele não envelheceu bem. Então fica aí a menção nada honrosa ao Amor é Cego. Que mais que eu anotei aqui? Tem um filme bem recente. Esse filme trata de maneira legalzinha. E ele é um filme bem bonitinho. É um filme comédia / drama, né? Uma dramédia estrelado pela Jennifer Aniston e pela Danielle MacDonald. A história é a seguinte: Jennifer Aniston é essa ex-miss que cria um concurso de beleza, ela é júri desse concurso, e a filha dela é uma filha fora dos padrões de beleza, é uma menina gorda. E ela não tem orgulho da filha, ela fica pesando em cima da mente da menina, e a menina é uma menina empoderada, é uma menina atualizada, e ela decide se candidatar, se inscrever nesse concurso de beleza que é criado e é
julgado pela mãe. Então aí o filme se desenrola, é um filme que trata de uma maneira muito mais inteligente, muito mais empática dessa questão. É um filme que trata de padrões de beleza, que trata de relações de mãe e filha, e que faz tudo isso de uma maneira divertida, né? De uma maneira gostosa de você assistir. Me fez lembrar, pela temática, e por ser também uma dramédia, me fez lembrar do Pequena Miss Sunshine, que já virou tema aqui do Conversê do Cinema, quando a Kelly Laenia veio e trouxe essa discussão. Filme belíssimo, um dos nossos primeiros episódios, se eu não me engano, episódio número 6, ainda só em áudio, e que é um episódio que foi uma conversa muito, muito gostosa, e que saudades que eu tenho da Kelly. Foi minha chefe e que me trouxe grandes ensinamentos pra vida, não só pra carreira, pra vida. Então fica aí a sugestão de Dumpling, que está disponível na Netflix, é um filme de 2018, estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Rachel Green, a Jennifer Aniston de Friends, e que você com certeza vai se emocionar. Fazer uma última menção honrosa aqui, já falei do Pequena Miss Sunshine, mas também que é de 2006, e falar também do Wall-E, que é essa animação da Disney, que a gente acha que é só um filme de um robozinho apaixonado por uma robozinha e que é uma grande lição de vida, principalmente quando os humanos aparecem na história. Eu tinha como é que chama? O bonequinho, né? O action figure do capitão da nave, que é um cara gordo, e eu não sei onde foi parar. Se você viu por aí o meu bonequinho, por favor, gostaria de tê-lo de volta. Eu acho que a Phoebs, a minha cachorra, essa safada que tá aqui tatuada, eu acho que ela comeu, não tenho certeza. Mas enfim, isso não é importante. O que é importante aqui é a mensagem desse filme sobre uma sociedade que já somos nós, extremamente sedentária, extremamente apoiada na tecnologia, nas cadeiras voadoras, que a gente só não está fazendo isso agora porque não tem cadeira voadora barata. Que se tivesse, a gente estava vivendo essa realidade do filme. E eu acho que o filme traz uma mensagem também, sem ser panfletário, sem ser tão pedagógico assim, mas ele acaba sendo bastante didático, não por falar, mas por mostrar. E aí você pode talvez se inspirar também a mudar de vida, ou só se divertir assistindo o filme, que também tá tudo ótimo. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui a duas pessoas que têm me ajudado muito, me inspirado muito nessa jornada aí para mudar hábitos e também para emagrecer. Além da minha nutricionista e da minha nutróloga, eu tenho duas amigas que tratam isso de uma maneira mais empática, que é a Carol Vaz e a Dani Figueiredo. A Dani Figueiredo é velha conhecida daqui, né? Velha ela não é, mas muito conhecida aqui no Conversê. Ela já veio 500 episódios, ela já pode pedir música no Fantástico. E ela, inclusive, foi a nossa primeira entrevista em estúdio, e foi muito legal. Eu te recomendo muito assistir essa entrevista, que é uma das nossas entrevistas. Faz 2 episódios que eu postei. E ela também criou o Pod Pastelaria, que é um podcast, /videocast, /boas conversas, que você não vai se arrepender de seguir. Aqui no YouTube e no Spotify, em toda a podosfera, você encontra o Pod Pastelaria. A Dani e a Carol, elas acabam me ajudando muito, e aí fica aqui o meu agradecimento, gratidão por conta disso, porque além da gente trocar receitas e falar de dicas, muda isso, muda aquilo, experimenta isso, experimenta aquilo, elas também conseguem ser empáticas comigo quando eu falo, gente, essa semana eu não fiz nenhum exercício. E elas não vão falar assim, mano, você é, sabe, preguiçoso e tal. Não, elas vão falar assim, nossa, aqui tá difícil, mas hoje eu consegui 20 minutos. E mais de uma vez, isso elas não sabem, elas vão descobrir agora, mais de uma vez eu tinha desistido que eu não ia fazer nada de exercício naquele dia, e por conta desse tipo de depoimento, dessa postura, olha, mas fui só 15 minutos, fui rapidinho, fiz alguma coisa em casa, tem esse canal aqui no YouTube que fala de exercício para você fazer em casa e tal. Nisso eu consegui fazer naquele dia, porque é uma competitividade boa, saudável entre amigos. Então fica aqui o meu agradecimento, e eu desejo a você que está assistindo o Conversê do Cinema que você tenha amigos assim, que são amigos que vão te apoiar e vão viver juntos algumas situações, e em outros momentos eles não vão viver exatamente o que você está vivendo, mas eles não vão ficar panfletando ali na sua orelha o tempo todo. E isso eu acho muito saudável.
talvez as amizades mais legais que a gente tenha na vida, elas sejam construídas em torno de bons filmes. Talvez. Essa é uma teoria que eu acabei de criar e que eu vou defender aí na minha tese de doutorado. Não sei se vou chegar a tanto, mas até lá vamos continuar aqui com boas conversas, boas entrevistas. Ainda temos 2 entrevistas de estúdio para divulgar aqui, para postar, e eu vou fazer isso, talvez uma ainda essa semana e na próxima semana, mas com certeza isso é uma promessa. Eu não estou muito bom de cumprir minha promessa em 2026, mas vou fazer mais uma aqui. Ainda em maio posto essas 2 entrevistas feitas em estúdio. Uma é com a Ana Paula, que já veio aqui no episódio em áudio, mais de um, e a outra é com o Vitor, e eu tenho certeza que você vai gostar muito dessas 2 conversas. Se faltou algum filme que trata dessa questão da obesidade, coloca aí nos comentários, eu vou gostar de ler. Eu gosto muito de ir atrás desses filmes. Te recomendo assistir Dumpling na Netflix, que é esse com a Jennifer Aniston. Te recomendo assistir A Baleia. E se algum depoimento meu aqui te ajudou a pensar sobre isso, eu fico muito feliz. E desejo a você bons filmes, boas conversas e hey!